Eu moro na Ilha do Araújo, que é uma das 63 ilhas da Baía de Paraty. É a primeira em população e a segunda em território. E eu cheguei na Ilha do Araújo sem lenço, sem documento, né? Sem barco, sem internet, sem telefone celular. E fui aos poucos assim me organizando. Quando eu senti que eu estava mais sem televisão, sem rádio, a minha casa até hoje não pega rádio. E quando eu consegui mais ou menos ficar de pé, me organizar, eu fui conversar com a comunidade da Ilha do Araújo. E eu me apresentei como dizendo: eu sou amena, eu me aposentei, eu tive uma vida profissional interessante, talvez algumas das coisas que eu aprendi possam ser úteis para vocês. Foi uma conversa principalmente com mulheres, né? E eu falei: quando vocês acharem que a gente pode trocar ideias sobre o que é que pode ser uma convivência, uma troca de experiências, vocês me chamem para conversar. Aí passaram uns 2, 3 meses, as mulheres me chamaram, eu fui lá no Pontal. E nessa nossa primeira conversa, o Almir Tan, que é um líder comunitário da Ilha do Araújo, bem conhecido e bem presente naquela época, 18 anos atrás, né? Ele também veio participar da conversa. Eu falei: Tan, vai ser uma conversa entre mulheres, eu não sei o que se vai rolar, menstruação, gravidez, o que. Ele falou: não tem importância, eu fico aqui e eu conheço isso, a gente conversa. Então, a primeira pergunta que as mulheres me fizeram foi: o que você faz que a sua pele é tão boa? E aí eu falei: bom, eu conversei sobre alimentação, atividade física, tudo isso. E o Tan ali ao lado, né? E aí, algum tempo depois, uns 2 meses, talvez 3 meses depois, houve uma reunião aqui na Casa da Cultura. Eu nem conhecia a Casa da Cultura. Uma reunião para um projeto que se chamava Paraty Cultura em Verde Mar. E as reuniões eram aqui, a maior parte delas aqui nesse auditório, e o Tan me convidou para eu vir com ele. E havia representantes do Ministério da Cultura. Era uma reunião do dia inteiro, mais de um dia. E no intervalo, na hora do café, eu ouvi um representante do Ministério da Cultura perguntando ao Tan: quem é essa moça? E ele falou: lá da ilha. Aí ele falou: sim, mas quem é ela? E ele disse: minha cria. E aí ele falou assim: mas qual a profissão dela? Eu tinha feito bastante perguntas, eu sou muito perguntadora. Quase impossível estar numa reunião e não perguntar. E aí ele perguntou: qual a profissão dela? E ele falou: dermatologista, né? Então eu comecei, né, sendo dermatologista. Aí eu comecei a trabalhar na Casa da Cultura com esse projeto, Cultura em Verde Mar. Comecei a me interessar cada vez mais pelo que a Casa da Cultura representava e representa, né, aqui em Paraty, nessa exposição de cultura. Aprendi muito com as exposições, aprendi muito com os projetos que, né, aconteceram aqui e comecei aos poucos a ficar mais ligada, né, às coisas que estavam acontecendo aqui. Eu participei daquele projeto de cidades criativas em gastronomia, né? Fui uma das pessoas que participou. Também comecei a participar do projeto para conceder o título de Patrimônio Mundial a Paraty. Aí eu tive
uma diferença de opinião com a pessoa que na época seria o presidente da comissão. Não foi ele no final, mas foi tão difícil para mim essa diferença que eu resolvi me afastar. Olha, eu acho que a Casa da Cultura, quando eu defendi a parceria na organização na qual eu pertenço, eu falei muito de como eu vejo a Casa da Cultura em Paraty. Eu vejo a Casa da Cultura como um bastião de ideias, um espaço onde, independente do que, não sei se chamar crença política, mas você abre para todo tipo de expressão da diversidade que a gente tem na sociedade brasileira, mas de maneira muito importante na sociedade de Paraty. A gente tem peças de teatro incríveis, a contribuição artística valorizada. Eu acho que a Cristina, eu gosto muito dela, eu admiro muito ela e ela é uma excelente conselheira. Eu acho que a Cristina, ela consegue uma coisa que é muito difícil, ela conversa com você e ela consegue extrair daquele papo o que é que precisa ser colocado naquele momento, naquele espaço. A Casa da Cultura, ela se mantém como esse espaço aberto de diversidade, de acolhimento, de altíssimo nível técnico. É impressionante como a gente vem para cá sabendo que as coisas vão funcionar, que os jovens são muito dedicados, talvez porque eles são muito valorizados, né? Cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais uma área onde a Casa da Cultura está entrando.